que vai acabar acontecendo. Eu não vejo como o Diniz vai fazer essa parada de estar com seleção e Fluminense. Você consegue enxergar isso, Sérgio, de alguma forma? Cara, eu já acho que ele está antevendo os movimentos. Eu fiquei com a impressão que ele já está sentindo que está no bico do corvo, que ele não ia durar muito, então ele já está meio que se antecipando a uma possível saída. Porque a mesma velocidade que ele tem para chegar no auge, ele tem muito rápido também, ele chega no ostracismo. E eu comecei a ver aqueles movimentos de torcedor discutindo na porta lá na saída do time do Maracanã, vaia, o pessoal questionar o trabalho dele. Eu até conversei com um amigo meu que eu já estava desconfiado que daqui a pouco ele estava chegando a hora de que iam mandar ele embora. Surgiu esse convite da CBF aí, todo mundo está surpreso, acho que até ele mesmo deve estar surpreso. Então, ele já vai ficar um pouco mais aliviado e menos pressionado, caso aconteça alguma coisa. Não acho que vai fazer corpo mole, não acho que ele vai ser sujo com o Fluminense, mas eu acho que ele já vai ficar um pouco, pelo menos até o meio do ano que vem, que ele vai continuar na seleção, ele já não vai se sentir tão pressionado como ele vem se sentindo sempre, até porque a imprensa quer transformar ele num Guardiola, né? E ele está longe disso ainda. Muito longe. Cara, na minha opinião, ele para chegar na seleção, ele tinha que ganhar um título de peso, coisa que ele não tem. Ele tem muito mal agora um Campeonato Carioca em cima do Flamengo. Pois é, mas o Tite tem título de peso e não arrumou nada na seleção. Isso daí mas o Tite é rodado, cara. Ele ganhou, ele é campeão do mundo, pô. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Hoje, a gente tem o Diniz como treinador da seleção brasileira, mas vamos supor que o Ancelotti não tivesse acertado. Qual o nome que seria brasileiro? Que eu acho que não acertou ainda. Eu ouvi pelo que eu... Desculpa, faz a pergunta de novo. Não, a única coisa que, tipo assim, se a gente fosse botar um treinador brasileiro na seleção, quem você colocaria? Então, assim, a bola da vez era o Diniz. Pelo futebol que ele apresentou em janeiro, ou então o cara do Palmeiras lá, porque para mim era o Abel que tinha que entrar. Mas, tipo assim, eu acho que o Abel Ferreira não vai, porque a CBF tem essa rixa com ele. E por que o Diniz acabou sendo convidado para ser interino? E se o Ancelotti não acertar ou não acertasse, eu achava que o Diniz seria. Porque se todo mundo tá falando que o Diniz é o melhor, a seleção brasileira, tanto quanto o jogador quanto o treinador, eles querem, tipo assim, o melhor do momento. Eles não querem, tipo assim, um cara que tem uma carreira estabilizada, um cara que já conquistou muitas coisas. Eles querem o cara ali para... Se a gente lembrar do Tite lá, quando o Tite foi para a seleção, o Tite já tinha uma carreira muito mais consolidada do que a do Diniz. Mas era porque era um cara que estava no Corinthians e estava em evidência. Eles poderiam ter tentado um outro nome, outra coisa. Não, eles querem tapar um buraco no momento e pegam um cara que todo mundo está falando que é bom. Eu vi um vídeo no Instagram que eu até achei engraçado. Até 1 mês, 2 meses atrás, todo mundo fala, não, o Fluminense é o melhor futebol do Brasil, não sei o quê. Aí eu estava passando no Instagram e vi lá, Botafogo é o melhor time do Brasil, que não sei o quê. Você vê, tá entendendo? É o momento, talvez se não tivesse essa definição, o Luiz Castro não tivesse aceitado lá o convite lá para ir para o mundo árabe, daqui a pouco eu falo de Luiz Castro. Eu só acho que o único cara que também eu concordo com você, se for olhar pela longevidade do trabalho e da qualidade, eu acho que o Abel Ferreira é inquestionável. Tem gente que fala, não joga bonito, mas ele tem uma estratégia, dentro da estratégia dele, o time dele executa bem e conquista título. Não tem como você falar que um cara que ganha 2 Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro é um treinador ruim. O cara tem uma estratégia. Se é um futebol vistoso de se ver é outra coisa. Mas dentro da estratégia do cara, ele é muito bom no que faz. Só que eu acho que ele não vai para a seleção porque ele dá pancada pra caramba. Eu só vi a entrevista do auxiliar dele no último final de semana falando da questão da arbitragem, que a gente já sabe que ele nunca vai ter uma oportunidade na seleção brasileira. Eu já acho até que isso é de caso pensado para ninguém encher o saco dele mesmo com a seleção. Ele pode ser também. Quer ficar no Palmeiras, e se ele sair do Palmeiras, ele ganha bem ali, Europa. Né? Ele ganha bem muito bem. A gente já teve Dunga como técnico da seleção brasileira sem experiência nenhuma de futebol. Ele nunca foi treinador de nada e ele chegou na seleção brasileira sendo treinador. E ele deu no que deu. O Jorginho foi nas costas dele, né? Ajudando ele. Jorginho que auxiliava ele até ele caminhar sozinho. E depois disso, nunca mais ele entrou no futebol. Ninguém nunca chamou ele para nada. É porque eu já vi um podcast de uma pessoa falando que o Dunga não dava treino na seleção. Quem dava era o Jorginho. E quando ele também treinou com o Inter, ele tinha um auxiliar lá dele que dava o treino, tá entendendo? Então, você vê que não é um cara... É mais ou menos do que falam do Renato Gaúcho, né? Também já ouvi muito falar sobre o Renato Gaúcho. Mas o Renato tem Libertadores, né, filho? Bem ou mal. Perdeu uma com o Fluminense, ridícula, mas ganhou uma outra com o Grêmio. De ter Libertadores, o Luxemburgo não tem Libertadores, mas é melhor que o Antônio Lopes.
Não, sim, eu tô te falando da rodagem, da experiência, essas paradas que o Diniz não tem, cara. O Diniz, ele fez o Audax ali, ele brilhou no Audax, fez o Audax jogar aquele futebol maravilhoso, porque o dinizismo era a primeira vez que estava aparecendo, então ninguém estava entendendo muito. Ninguém estava entendendo muito o que estava acontecendo. Depois ele já veio, pegou o Fluminense aqui em 2019, aí deu aquela parada e já deixou o Fluminense quase lá na zona de rebaixamento, aí não sai dali, não sei o que ia acontecer. E aí foi pro São Paulo, botou o São Paulo lá em cima para ser campeão, e aí começou a inventar as loucuras que ele está inventando nesse momento agora no Fluminense. Arrumou problema com o jogador? Porra, exatamente, cara. O nego falando aí que ele discutiu com o Fábio lá, porra. O cara discutir com o Fábio, mano, xingar o Fábio, porra, você tem que se matar. Porque todos esses 12 jogos aí que o Fluminense perdeu de 2, de 3, se não é o Fábio, a gente perdia de 8 e 10. Porque o Fábio tá fechando a porra do gol. Então, assim, o cara vai e xinga o Fábio. Aí ele me bota o Alexander Jesus, que é atacante de 18, 19 anos da base, atacante que não é bom nem no ataque, me bota o maluco na lateral. E aí ele começa a gritar com o maluco na lateral: porra, você tá fazendo merda, e não sei o que. Porra, aí o descontrole, filho, total. Já pensou em fazer isso com o Neymar, com o Thiago Silva? Irmão, com o Neymar tá full, né? Vai ser engolido. Vai chegar ali na Copa América. Vai ter que botar outro. Mas aí eu acho que ele vai cantar pianinho, filho. Uma coisa é você gritar com esses moleques de base aqui, gritar com Pirani, gritar com não sei o quê, porque ele não faz isso com Ganso também não, tá? Eu não vejo gracinha com Ganso, não. Mas é que tá, cara. Como é que vai botar um cara na seleção que ele não sabe chegar e conversar, dialogar com as estrelas? Porque a seleção é um lugar que você vai tratar com o jogador do mais alto nível. O cara não sabe lidar com os moleques da base daqui, como é que vai ser lá? Ou ele vai ficar intimidado, ou ele vai querer gritar e o cara vai gritar com ele de novo. Ele não tem controle. Ele vai chegar na hora que estiver perdendo lá para a Argentina de 3-0, ele vai começar a gritar. Que é possível perder para a Argentina. Muito. É possível perder para